A história começa no reino de Sien. Há muito tempo atrás, no continente de Mu, havia um reino chamado Sien, e nele vivia uma princesa com olhos e cabelos brilhantes. Seu nome era a Princesa Sória. Quando ela atingiu a maioridade, o reino deu uma grande festa. Mas, no meio da celebração, um mago que não foi convidado apareceu. Com medo do crescimento de uma princesa cuja magia era mais forte que a sua, o mago colocou um feitiço nela. Então, o reino foi envolvido por altos arbustos espinhosos, e a terra já não poderia mais suportar a vida humana. Então, o povo foi forçado a partir. Dessa forma, não sobrou ninguém em Sien, além da família real, que ficou para trás para proteger o seu pequeno castelo. E o que aconteceu com a princesa? Você me pergunta. Mas então, vemos uma mulher de cabelo branco. Ela estava colhendo mato e colocando em uma cesta, e dizia que isso não tem fim. Mas então, ela ouviu um barulho, e olhava para cima, e via que tinha uma rachadura no céu. Então, ela pensava, dizia que poderia ser a barreira. Foi quebrada. Então, ela começa a correr, pois a barreira estava caindo, e alguns pedaços dela estavam caindo em cima dela. Ela foi correndo até uma janela, e quando pulava, dava para ver a sombra dela, que era de uma galinha, e dizia que o herói está aqui. E falava que já fazem 147 anos, e 3 dias, desde que essa vida miserável começou, e finalmente, poderei quebrar essa maldição. Então, ela sentava em cima de almofada, ficava olhando para a porta, esperando alguém entrar. Então, um homem começava a abrir a porta. Mas esse homem, de olhos vermelhos, cabelos marrons, ficava muito surpreso, quando viu quem estava no quarto. Ele dizia que era uma galinha. Então, ele entra no quarto, e começa a procurar por alguém. A galinha, me mandando uma aula, dizia que, julgando pelas suas roupas, não há dúvida que ele é um herói, mas ele não tem nenhuma arma. Será que ele é um mago? Mas então, ela via um emblema, e perguntava de que família era. O homem, com raiva, puxava o lençol da cama, e dizia que fomos enganados. Botando a mão na testa, ele dizia que o sacrifício de todos os seus cavaleiros foi para nada. Me dizer que a única coisa que tem aqui é aquela galinha. Ela, ouvindo isso, ficava com raiva, e dizia que ele era rude. Ele, ouvindo isso, ficava em choque, e dizia que aquela galinha acabou de falar. Mas então, um dos seus homens aparece, chamando Vossa Majestade. Como você pode vir por conta própria? A majestade gritava para o homem, dizendo para ele passar sua espada agora mesmo, pois tinha uma galinha amaldiçoada aqui. E atrás, a nossa protagonista estava tão irada, que até cuspia fogo pela sua boca. O soldado falava, me desculpe, do que você está falando, majestade? A galinha falava, que você mostrou tal desrespeito com a única herdeira do reino Sien. Agora, se arrependa-se do seu pecado. Então, ela começa a botar fogo nas coisas. O cavaleiro e a sua majestade começam a correr em pânico, e diziam que aquela galinha é louca. Mas então, depois, tudo se acalmou, e ela se apresentou formalmente para eles, dizendo que ela era Sória Brienne Sien. Mas, tudo o que eles viam e ouviam, era uma galinha. A sua majestade chamava você, o companheiro chamado Orwell, e perguntava se eles não deveriam ter encontrado uma princesa adormecida. Ele, respondendo, dizia, sim, foi isso que nos disseram. A sua majestade não entendia nada, dizia que ele está ficando louco, mas estava tudo bem, não importam os sumérios. O que importa é que a princesa está aqui, mesmo que ela seja uma galinha. Ela, ouvindo isso, não gostava nadinha, e falava, você disse que era o imperador de Crotia, mas seja como for, o que lhe dá direito de desrespeitar a realeza de um reino que sequer é um de seus estados vassalos? O imperador, com raiva, dizia, você pode mesmo chamar um país que não possui nada além de arbustos espinhosos de reino de verdade? O soldado dizia, Vossa Majestade, perdoe-me, pode ser isso, mas você só pode brincar por um certo tempo, antes de deixar de ser enganado. Ele, com raiva, se virando, perguntava, sobre o que você está falando? Quando foi que estive brincando? O Orwell falava, que nos últimos minutos em que você esteve falando com aquela galinha. E por favor, lembre que seus cavaleiros estão te observando. O imperador falava, vocês não estão ouvindo? Ela disse que é a única sobrevivente da realeza do reino de Sien. Mas o que eles ouviam
era só o gargarejo dela. Os seus cavaleiros achavam que Sua Majestade enlouqueceu, e se perguntavam como isso aconteceu. A longa jornada deve ter cobrado um preço muito alto para ele. O imperador e a galinha ficam surpresos ao ouvir isso. Ele se perguntava se ninguém conseguia ouvir ela falando. Então, ele estende sua mão para pegar ela pela cabeça. Mas ela, rapidamente, faz uma matriz de feitiço, chamada Flash. Uma luz forte saía desse feitiço, que até o imperador se perguntava o que era isso. Então, houve uma explosão no quarto, que Sua Majestade foi salvo pelo seu companheiro, que fazia uma barreira, utilizando magia. O o imperador, pois ele nunca deveria duvidado dele. E dizia para todos os soldados pegarem e erguerem as espadas, pois isso era uma magia de ataque, e dizia que Sua Majestade já estava certa. Aquela galinha é a princesa Sória, temos que capturá-la. Mas, já era tarde para isso. Ela estava correndo sem parar, dizendo que ela não deveria ter ficado esperando, pois esse brutamonte não pode ser o herói que irá quebrar a maldição. E se perguntava por que ela está acreditando nas palavras daquele mago estúpido. Os cavaleiros, voltando para o quarto, perguntava se Sua Majestade estava bem. Então ele pergunta onde está a galinha. O Orwell responde que ela fugiu, mas nós iremos capturá-la. E perguntava como ele sabia que aquela galinha era a princesa. Ele responde, dizendo que ela me disse. Ele fala, me desculpe. O quê? O imperador se vira e fala, esquece. Por que perguntar, se você não vai acreditar em mim? Ele abaixou a cabeça e fala, claro que eu acredito em você, é só que é tão estranho. Mas então, o imperador se retira do local, e o Orwell pergunta, para onde você está indo? O imperador falava, não me sigam. Não é que eu não confio em vocês, mas não podemos desperdiçar mais tempo. Eu vou negociar com uma princesa. Ele, indo atrás dela, ia pelos corredores, falando que ela fugiu pela janela de trás. Então, ela deve ter ido para o Jardim dos Fundos ou para o palácio principal. Mas então ele viu uma pintura e parou para olhar. Vendo isso, disse que não podia acreditar naquilo. Como essa lady e aquela galinha podiam ser a mesma pessoa? Mas então ele viu que tinha uma pena presa na pintura. Tirando-a, ele olhou para trás e viu uma trilha cheia delas. Disse que ela estava pedindo para ser capturada. Então ele começou a seguir o caminho e a encontrou. Falou que gostaria de conversar com ela, mas a princesa estava enterrada em um buraco. O imperador, se ajoelhando, dizia que ela, mais do que ninguém, deveria saber que fugir não resolveria nada. Retirando-a do buraco, disse, vamos fingir que o incêndio naquela sala nunca aconteceu, pois tenho certeza de que nós dois ficamos bastante alarmados. Ela disse o que, e ele falou, estou dizendo que vou ignorar o que você fez lá. Ela falou, você está falando sério. Ela pensando falava que ele estava dizendo que sua magia não era ameaçadora, que ele poderia facilmente perdoá-la. Ela dizia que costumava ser chamada de maga gênio, mas que, se pelo menos não fosse assim, ele lhe mostraria mais respeito. Mas então ela respondeu para ele, mandando deixá-la sozinha. Pois já estava mais do que envergonhada por ter ficado presa naquele buraco. E agora, pare de falar comigo e apenas vá embora. O imperador falava o que e olhava para o buraco. Pensava que claramente parecia pequeno o suficiente para uma galinha ficar presa. Respondeu dizendo que, pelo menos, ela não ficou completamente presa. Ela, com raiva, gritava tão alto que fez o ouvido dele sangrar, mandando calar a boca e dizendo que ele não deveria mencionar isso. Ele, ouvindo isso, pedia desculpas, mas, de qualquer forma, dizia, princesa. Mas, antes de ele completar a frase, ela interrompeu, falando que não podia nem morrer e continuava ganhando peso, mas a única comida que ela tinha era um bando de grama. Ele dizia, calma, tudo que você tem comido é grama. Ela, com lágrimas nos olhos, falava, isso mesmo. Ele, virando o pescoço, dizia, isso deve ter sido difícil para você, mas, de qualquer forma, princesa, e de novo foi interrompido por ela. Dizia, claro que foi difícil para mim, já tive um mago aleatório que você nunca viu, que se aproximou de você só para confessar seu amor. Ele responde dizendo que não há mulheres magas no palácio. A Sória fala sobre ser amaldiçoada por rejeitar aquele amor. Ele diz que pensava que aquela maga estava com ciúmes da sua magia. Ela, ouvindo isso, falava, do que você está falando?
Espera, é isso que as pessoas pensam que aconteceu. Eu virei uma galinha porque perdi para ele. Então ele a corrigiu, dizendo que as pessoas conhecem isso como fato, na verdade. Mas, se ele continuasse falando assim, então que tal isso? Se você se livrar de todos os arbustos e espinhaços que cobrem o reino de Sim, eu cuidarei desses boatos. Mas ela se virou, dizendo, você é o imperador de Crótia. Para mim, parece que você está apenas tentando conquistar o meu reino. Você deveria ter vergonha. Então ela pulava na árvore, parecendo que ia voar no ar. Ela pensava que isso nunca aconteceria enquanto estivesse ali. Ia fazer o melhor para fugir dele, mas então ele a agarrou de novo. Ele foi direto para o palácio, dizendo que ela era uma galinha, não um gavião. De volta ao palácio, ele a colocou dentro de uma gaiola e tentou explicar que não tinha planos de conquistar o reino de Sim. Mas então dava para ver que o cabelo dele estava queimado, foi porque ela usou sua magia de fogo nele de novo. O imperador perguntou, por que você presumiu algo tão ridículo? Ela respondeu dizendo, como posso confirmar que, logo após eu liberar os arbustos espinhosos, seu exército não vai invadir o meu país imediatamente? Ele responde para ela, dizendo, desculpe por te desapontar, mas nós não precisamos ir tão longe. Já do jeito que as coisas estão, o reino de Sim vai naturalmente se tornar parte do império. Ele pergunta como você irá se proteger e manter esse reino quando mais ninguém mora aqui, já que você está sozinha. Mas ela ainda, com esperança, falava que os descendentes do povo irão retornar. Ele perguntava, tem certeza disso? Ela responde, sim, essa terra é sua, o governante ainda permanece. Então, acreditam que, assim que minha maldição for quebrada, aqueles que cresceram e ouviram a história de Sim, passada por seus ancestrais, irão voltar em busca de suas raízes. O imperador fala certo, vou deixar você com sua crença. Se ela se tornar verdade, desde que a maldição que está causando o bloqueio no meio do rio seja resolvida. Então que tal você se livrar dos arbustos agora? Ela, com raiva, fala, quantas vezes tenho que falar que não consigo? Isso só seria possível se eu não estivesse amaldiçoada. Agora, tenho pouco controle sobre minha mana. Então ele, simplificando, fala, em outras palavras, você só pode fazer isso se a maldição for quebrada. Ela responde, sim, ela precisa de um herói para isso. Os soldados preparando a carruagem ouvem uma conversa do imperador dizendo o herói pode quebrar a maldição. Mas então ela corrigia, dizendo que um herói é um guerreiro ou um cavaleiro, não importa. O imperador pensava sobre um herói. Até aí, ele mandava uma aura que fazia com que todos seus soldados começassem a correr. Depois de ouvir isso, ele falava, um cavaleiro é plausível, mas não vivemos em uma época em que os típicos heróis e guerreiros existem. Mas então Orwell aparece, falando para ele se apressar, pois tinham que partir logo. Mas o imperador tem uma ideia ao ver Orwell na sua frente. Pergunta para ele, você já praticou espada antes, não é? Então, tecnicamente, você também é um cavaleiro. Ele não entende nada, fala que não acha que seja assim que funciona. O imperador diz se você precisar de algo mais oficial, que tal eu formalmente te nomear cavaleiro aqui e agora? Sua Majestade fala, eu não sei por que não poderia conceder a você a honra de ser o primeiro grande mago cavaleiro do Império. Orwell dizia claro, tudo bem. O imperador, vindo, fala, ótimo, eu sabia que você era o único o tempo todo. Ele, ouvindo isso, perguntava o único para quê? Então ele responde para ser um herói, guerreiro, cavaleiro que irá quebrar a maldição. Agora apresento a você a oportunidade de quebrar a maldição da princesa. Sr. Orwell, dê um beijo de juramento à princesa. Ele, ouvindo tudo isso, dizia que diabos está acontecendo de errado com ele. E perguntava para Sua Majestade, por que tem tanta certeza de que essa galinha é a princesa? O imperador falava que ela mesma me contou isso. Mas tudo o que ele escutava dessa galinha era um cacarejo. Orwell pergunta, posso fazer uma pergunta para ela por mim? Qual é a poção mágica mais difícil de fazer? Então ela responde para o imperador, falando que é a poção do amor. Ela fala para ele que era a poção do amor. Orwell, só em pensamento, falava que podia ouvir a confusão na voz de Sua Majestade. Então ele nem mesmo acreditava que tal poção existia, se ele realmente podia se comunicar com ela.
Então ele pede desculpas para o imperador, mas diz que não pode conversar com a princesa. Não consegue nem entender suas intenções. Com base na minha humilde observação, parece que você é o único destinado a ela. Caso contrário, por que você seria a única pessoa que pode se comunicar com ela? Mas então foi interrompido, pois os dois gritavam, falando, não, nunca, eu não vou beijar uma galinha. Orwell, ouvindo isso, falava, então toda aquela conversa foi para me fazer beijar um animal no lugar dele. Então decidiu escrever uma carta de renúncia assim que voltasse ao Império. Mas então o vídeo vai ficar por aqui. Espero que tenha gostado e se gostou deixe o like e se inscrever para não perder os próximos vídeos.